Iremos dar continuidade agora aos nossos estudos, iniciando uma nova parte da biologia, que é a ecologia. Esse termo ecologia, ele foi proposto inicialmente pelo biólogo Ernest Haeckel por volta de 1869, para identificar que ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente em que estão inseridos. O termo ecologia, a palavra deriva do grego, onde oikos significa casa, logos, estudo. Logo, pelo significado da palavra, ecologia seria o estudo da casa. E que casa seria essa? O nosso planeta. Mas a ecologia não vai estudar apenas o planeta. Existe aí um nível de organização dos seres vivos e a ecologia vai estudar como todos eles interagem entre si e com o meio em que vivem. E se a gente lembrar o objeto de estudo da biologia, onde ele começa do nível de organização mais simples até o mais complexo, onde a gente tem aí o átomo, lá como início nessa figura, a gente consegue ver o átomo, que é a menor unidade da matéria. Esse conjunto de átomos vai formar moléculas. Aí a gente acaba entrando agora na biologia, porque o conjunto de moléculas forma organelas. Conjunto de organelas vai formar a célula, que é a unidade básica aí de todo ser vivo. O conjunto de células forma um tecido. O conjunto de tecidos com determinadas funções formam os órgãos. O conjunto de órgãos formam sistemas. O conjunto de sistemas formam um organismo. Conjunto de organismos de mesma espécie forma a população. Conjunto de populações que vivem em determinado meio forma o que a gente chama de comunidade. As comunidades, que são chamadas aí também de biocenose ou biota, elas passam aí por alterações do ambiente, dependendo aí de vários fatores, e aí é onde a gente vê o que a gente conhece como biótopo, mas o conjunto aí de diversas comunidades em um meio forma o ecossistema, e o conjunto de todos os ecossistemas forma a biosfera. Então aqui a gente tem um esquema mostrando os níveis de organização dos seres vivos, lá do nível mais simples até o nível mais complexo. E o objeto de estudo da ecologia é a interação entre esses seres vivos e entre os seres vivos e o meio que eles habitam. Aqui a gente tem um mapa mental, ó, retirado de um site, Nerd Cursos, onde ele mostra esses níveis explicando cada conceito desse. Ali a gente tem célula, unidade básica de todos os seres vivos, tecido, que é o conjunto de células com a mesma função. Vai mostrando o conceito de órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Lembrando, biosfera, esfera da vida, é a parte aí do planeta que é colonizada pelos seres vivos. Mas para a gente poder estudar essa ecologia, esse meio em que vivem os seres vivos, a gente precisa conhecer quem são esses diferentes meios, quem são esses ecossistemas, como eles estão distribuídos aí em nosso planeta. Então, os ecossistemas, eles são formados pelo conjunto de fatores vivos e fatores não vivos presentes lá naquele biótopo, que é quem altera a vida em uma comunidade. Então, os fatores vivos são chamados de fatores bióticos, bio de vida. Os fatores não vivos ou físico-químicos são chamados de abióticos.
esses fatores, eles vão alterar os ecossistemas. E os ecossistemas, eles, por sua vez, constituem um complexo mecanismo de interação em que ocorrem transferências de energia e matéria. Assim como um ecossistema ele deve ser autossuficiente quanto à capacidade de equilíbrio interno entre os seres vivos e os fatores abióticos daquele meio. Existem ecossistemas aquáticos e ecossistemas terrestres. Dentro de ecossistemas, a gente consegue também ver aí biomas. Os biomas são áreas do espaço geográficos que são caracterizadas por um conjunto de ecossistemas com vegetação, solo, aspectos físicos, nos quais vão predominar aí um determinado tipo de clima. De maneira mais ampla, a gente pode definir bioma como uma grande área formada por um complexo de ecossistemas. E aqui a gente consegue ver os principais biomas do mundo. Aqui a gente tem em destaque aí a legenda, com alguns em destaque, como a tundra, os estepes, deserto, pradarias, e a gente vai ver cada um deles agora. Floresta tropical fluvial ou pluvial tropical. Aqui é aquele bioma onde a região ela apresenta clima quente e úmido, chuvas intensas, o que faz com que tenha aí uma rica biodiversidade de vegetais. O solo ele é escasso em nutrientes, porque a matéria ela vai sofrer uma rápida decomposição por conta aí dessas temperaturas, desses climas quentes e por conta da umidade. E os nutrientes eles vão ser rapidamente também absorvidos pelas árvores. Um exemplo de floresta pluvial tropical é a floresta amazônica. Além da floresta pluvial tropical, tem a floresta sazonal tropical, que são as savanas, típicas aí de regiões de clima tropical, com estações chuvosas e estações secas. Tem sempre aí essa alternância de estações, uma chuvosa e uma seca. Tem uma predominância aí de árvores decíduas, gramíneas e arbustos. A maioria tem raízes adaptadas à captação de água nas partes mais profundas do solo. Então, tem raízes bem desenvolvidas. Exemplo, as savanas africanas e o cerrado brasileiro, que é um tipo de savana. Outro bioma, o deserto subtropical. Caracterizado aí, quando a gente fala em deserto, a gente lembra de altas temperaturas e grandes períodos de seca, né? Então, altas temperaturas, chuvas esparsas. Por conta dessa aridez, o solo é raso e pouco fértil. Em períodos de chuva, as sementes elas brotam e a vegetação cresce rapidamente. Um deserto aí bem conhecido, o deserto do Saara. Outro bioma é o deserto temperado, também chamado de campos. Pode ser chamado também ainda, dependendo da região onde ele está localizado, pode ser chamado também de pradaria ou estepe. O clima é temperado e seco e os solos possuem baixa acidez. Eles acabam aí podendo sofrer processos de desertificação. Um exemplo são algumas regiões lá no Texas, região aí dos Estados Unidos. Bosques ou arbustos também são nomes aí de outro bioma que vocês podem encontrar em alguns livros ou em alguns sites com o nome de chaparral. Características desse bioma: apresenta chuvas e temperaturas amenas no inverno e secas no verão. A vegetação apresenta aí folhas resistentes às secas e as raízes são profundas, já que no período de seca precisa absorver água nas camadas mais profundas.
está presente aí na área central do Chile. A floresta sazonal temperada, que é um outro bioma, caracteriza por ter um inverno gelado e com neve. Apresenta um solo rico e uma boa drenagem da água da chuva. Em alguns locais mais secos, o solo é arenoso. E essa floresta sazonal temperada está aí presente principalmente em regiões ali da Califórnia. Floresta pluvial temperada é um bioma caracterizado por invernos amenos, com chuvas intensas e verão com nevoeiros. Possui aí uma baixa biodiversidade em vegetais. Uma região conhecida aí com floresta pluvial temperada é o Parque das Sequoias, presente aí na Califórnia também. Sequoias que são aquelas árvores gigantes, mas a grande diversidade aí não existe. É uma pequena diversidade de vegetais que estão adaptados para esse bioma. Outro bioma, taiga, também chamada de floresta boreal, característica aí de regiões mais ao norte do nosso planeta, onde tem como característica principal invernos rigorosos, com neve e verões quentes. O solo é úmido, ácido e pouco fértil e tem uma predominância de pinheiros, que são árvores aí bem resistentes. E tem também mais um bioma terrestre, que é a tundra, presente em locais de clima polar e não apresenta árvores. O solo ele fica permanentemente gelado, também chamado aí de permafrost. E esse solo gelado tem poucos nutrientes. A vegetação e os animais que estão presentes nesse bioma geralmente são adaptados a climas bem frios. E exemplo de tundra são aquelas regiões que a gente vê em alguns filmes, em alguns desenhos, regiões do hemisfério norte, onde tem muito gelo. Já os biomas aquáticos são aí os lagos, caracterizados por águas paradas, córregos e rios, que são os cursos de água doce, recifes de corais, caracterizado pelo acúmulo de esqueleto dos corais, zonas bênticas, que corresponde ao fundo do mar, bênticas ou bentônicas, os estuários, que são as áreas de transição entre água doce e água salgada, rios e mares, e as zonas entre marés, que sofrem aí constantemente a ação das marés.